objetivo dessa live é poder ajudar vocês a entenderem que vai muito para além daquilo que é óbvio, né? A compulsão alimentar, por exemplo, é uma coisa que, basicamente, a gente pensar tem uma questão relacionada com a alimentação, ok, mas da onde que ela começa? Será que é realmente só um vício por comer incessavelmente, né? Que você não consegue cessar? Será que, de fato, isso que está acontecendo com o seu paciente é por falta de compreensão daquilo que mais o afeta, daquilo que está por resolver e talvez há muito tempo atrás? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, vamos falar quais são os pontos que ficam afetados quando um paciente está com compulsão alimentar, aonde do corpo dele a gente consegue olhar e ajudar esse paciente, né? O que a medicina nova germânica vem trazendo de novo em relação à compulsão alimentar, como que a gente cruza essas informações de medicina integrativa e medicina convencional para a gente estar trazendo uma resposta melhor para quem está passando por compulsão alimentar. Então, em primeiro lugar, as boas-vindas a todos vocês. É realmente uma alegria poder estar contando com a presença de vocês aqui nessa live hoje. E tenho certeza, e falo sempre sobre isso, é sobre vocês poderem participar, tirar dúvidas, poder crescer como terapeuta, poder crescer como pessoa. Tem muitas pessoas que seguem a gente nesse perfil para poder também entender o que está acontecendo. É muito comum a gente não encontrar, às vezes, a resposta que nós queremos na medicina convencional e ter alguém que esteja dando respostas que são coerentes com a nossa filosofia, com a nossa energia, com aquilo que nós temos de melhor para trazer dentro da nossa história, né? Então, eu quero começar trazendo esse ponto hoje, falando de compulsão alimentar. Vou só colocar aqui o microfone mais pertinho para a gente poder estar falando e vocês todos me ouvirem bem. Mas é sobre esse o tema que eu queria trazer. O quadro por trás do sintoma, ele surge uma necessidade de ajudar realmente profissionais que estejam trabalhando de olhos vendados ou de olhos fechados, né? Ainda hoje eu estava falando, fazendo uma analogia sobre o que a gente consegue ver quando estamos em cima do avião e nós vemos tudo, né? Nós vemos a facilidade de um caminho e o que a gente consegue ver só na terra, aos nossos olhos reais, né? Os olhos reais, por exemplo, quando a gente está indo para uma cidade que nós não conhecemos, para algum lugar que a gente nunca viu, nós vamos limitados por aquela visão, nós vamos, de uma certa forma, cegos pelo que o GPS diz, vira à direita, e a gente acredita que a direita será o melhor caminho. Já pensou se o GPS se desconfigurasse, levasse a gente pelo pior caminho, né? Então a gente conta com ele, conta para levar para o melhor caminho. Então, muitas vezes, a gente, como terapeuta, estamos exatamente nesse lugar de não saber qual é o próximo passo, porque a gente não sabe qual é o melhor caminho. Então, o quadro por trás do sintoma, ele vem trazer esse intuito, vem ajudar vocês a descobrirem qual é o melhor caminho para uma prática terapêutica mais assertiva. E também, né, lembrando o nosso corpo, vou pedir aqui a ajuda do Joãozinho, né? Ele vinha aqui trazer para vocês. O nosso corpo, ele aprendeu depois da era de Hipócrates, da idade da Grécia, né, antiga. Hipócrates, pai da medicina, é o primeiro que começa a investigar o corpo e as origens das dores emocionais e físicas, né? Ele começa a entender, naquela altura já, que existem sim dores físicas e dores emocionais, e que elas se colocam no mesmo lugar, elas se complementam, né, uma com a outra. Então, a partir daquele momento, a gente ainda olhava de uma forma integrativa para o corpo humano, mas em algum momento a gente deixa de olhar de forma integrativa e passa a olhar de forma só sintomática. E a medicina convencional seguiu esse caminho. A partir da Idade Média, né, eles começam, então, a não olhar mais de forma integrativa, porque eles começam a se desenvolverem, a criar especificidades, a criar especialidades e começam a ver os órgãos afetados apenas. Imagina, fica alguém responsável por cuidar melhor do fígado do que quem cuida do coração. O outro que cuida da cabeça, o neurologista, né, ele vai, através dali, desenvolver as suas capacidades mais relacionadas ao cérebro. Por exemplo, o cardiologista vai desenvolver capacidades mais relacionadas à parte cardio, à parte do coração, né, a parte que carrega a nossa vida. E tudo isso, ele vem trazer uma resposta muito forte para nós. Nós começamos a partir daí, deixa eu só colocar aqui mais centrado, para eu estar olhando para as duas câmeras. É isso, perfeito. A partir daí, nós começamos a entender que o corpo, ele deixa de ser só um corpo físico e passa a ser um corpo maior do que um corpo físico, ou seja, eu passo a ter uma relação entre o meu corpo físico e o corpo emocional. E quando nós falamos de ansiedade e depressão, é óbvio que nós estamos olhando para essas duas características. Nós temos um paciente que afetou-se emocionalmente e que trouxe uma resposta nova para a sua psique, porque é uma doença psicossomática, então para a sua psique. Vamos pensar comigo agora, rapidinho, antes de entrarmos no tema de hoje. Tudo que nosso corpo faz é uma resposta integrada ao nosso cérebro, certo? Se o nosso cérebro diz para nós fazermos uma determinada coisa, aquela ação
correspondente será, pelo menos, a idealização daquela reação será comandada para o nosso corpo físico. Então significa que a nossa mente, ela tem um poder de controle sobre todos os órgãos. É até por isso que, por exemplo, quando uma pessoa passa por uma cirurgia, a partir do momento em que ela está no processo de cirurgia e se ela tiver um infarto, por exemplo, o coração dela deixar de bater ou bombear sangue, ainda assim a gente pode mecanicamente induzir esse paciente e não teve morte cerebral, ele continua vivo mesmo que seja em coma. Agora, a partir do momento em que eu tenho uma morte cerebral, já não tem nada que possa acontecer, porque o cérebro comanda todas as funções vitais. A mesma coisa nós conseguimos ver, o cérebro ele é dividido por vários lobos, olha, vocês estão vendo aqui, por vários pontos distintos, e se uma parte do cérebro nós temos um derrame cerebral, por exemplo, numa determinada região, ela vai comprometer os órgãos relacionados a essa região. Então, até aí, nós entendemos que, de fato, tem uma máquina que é superior à outra. Ou seja, o cérebro está superior ao batimento cardíaco, está superior ao intestino delgado, que são essas três relações que nós carregamos no corpo de um paciente ansioso e depressivo. O que eu quis trazer, então, agora para vocês é essa possibilidade da gente começar a olhar de forma mais integrada, total. Ou seja, o meu cérebro ele foi afetado por uma questão emocional. Essa questão emocional fez que eu criasse uma nova resposta. E hoje, falando de compulsão alimentar, é impossível nós não falarmos disso. E eu quero até fazer uma pergunta aqui para todos que estão assistindo, né? Quem que aqui já sentiu que está comendo sem ter fome? Ou seja, eu estou me alimentando, mas eu não sinto fome. Eu não estou com uma fome real. Mas parece que algo dentro do meu organismo está pedindo para ser preenchido. Parece que eu preciso comer ali para aliviar um certo estresse, ou parece que eu preciso comer para trazer um sentimento de recompensa por algo que eu fiz que foi difícil. Agora quero trazer também um exemplo, por exemplo, a mulher quando está num período de TPM, né? Normalmente a gente tem uma necessidade de comer coisas que são mais glicêmicas, mais doce, mais que façam eu me sentir mais nutrida. Por quê? Porque de uma certa forma eu estou me desnutrindo ao menstruar, eu estou tirando o sangue de mim, então é a sensação de que eu preciso colocar algo também confortável para uma dor tão forte, para quem tem mais crises, né, relacionadas ao processo menstruativo, então vai necessitar mais ainda de carinho, de atenção, de nutrição. Então, a gente consegue visualizar em coisas reais o poder da questão ligada entre a emoção e o cérebro. E é isso que eu quero que vocês pensem comigo. Tudo que está alinhado entre o cérebro e o coração, tá bom? Então, agora eu vou continuar aqui falando para vocês do que está por trás e a gente vai dividir essa live em 3 ou 4 pontos que são muito importantes. E a gente vai estar falando do que está por trás da compulsão alimentar. Sempre que olhamos para a compulsão alimentar, o que ela está querendo dizer para mim? Em primeiro lugar, vamos fechar aqui pensando, o que é o alimentar? O porquê que eu me alimento? Né? Atenção que a gente está falando, olha, fez até uns fogos aqui no Instagram. O porquê que eu me alimento? Se nós formos pensar de uma forma básica, né, a alimentação é nutrição. Eu me nutro. Eu coloco dentro de mim aquilo que eu sinto que está em falta. Não é? Alguém pode me responder aí se concorda ou discorda dessa situação? Então, essa questão emocional que eu estou precisando nutrir, muitas vezes é confundida com essa alimentação. É importante a gente falar também que aqui a gente está falando de compulsão alimentar, existem também os distúrbios alimentares. Por exemplo, a aversão à comida, a aversão ao comer. Nós hoje estamos falando da compulsão, o fato de você querer colocar mais dentro de você algo, em vez de você estar tão preocupada com a questão de tirar de você, tá? E são duas relações emocionais distintas.